Este é o professor Jorge Ducati. Ele é professor do Departamento de Astronomia lá no Instituto de Física da UFES. E acho que eu falo toda a lista. Então, ele é formado e tem mestrado na UFES, fez doutorado de Estats, né, na França, e tem 2 pós, um nos Estados Unidos e outro na França também. Não é? Então, ele veio aqui hoje dar uma palestra para vocês. E ainda por cima, ótimo professor, foi meu professor. E então o assunto é a Terra redonda. Quanto redonda que ela é, se é ou se não é redonda. As considerações que se fizeram a respeito disso nos últimos milhares de anos. Mas por que ela é redonda? E o que a gente verifica na parte do universo que nesse aspecto é observável, ou seja, praticamente por enquanto o sistema solar, com respeito à forma dos astros, que tem uma distribuição contínua de matéria, a saber, estrelas, planetas, objetos menores que planetas, são então, as formas deles variam de corpos esféricos e praticamente esféricos, ou bastante esféricos, e um bom exemplo disso é o próprio planeta Terra. Por exemplo, o planeta Marte também é bastante esférico. Agora, isso, diminuindo o tamanho do astro, a gente vai ver por que mais para o final da palestra, já não começa a não ser mais tão verdade. Então, por exemplo, o asteroide Vesta, ele está no limite do que ainda não é redondo e do que mais um pouco adiante se torna esférico. Esse é um diâmetro de aproximadamente, diâmetro médio de aproximadamente 560 quilômetros, ao passo que no planeta Terra nós temos um diâmetro que é de 12.700 quilômetros, ou seja, é um fator de 560 para 12.000, dá 20 vezes, aproximadamente mais. Então tem alguma coisa que provavelmente se relaciona com a massa do astro, e para massas menores as formas já começam a ser bastante longe da forma esférica. A gente vai dar então uma repassada sobre as considerações se a Terra de fato, antes da astronáutica, que mostrou de uma maneira um pouco mais convincente sobre a esfericidade da Terra, o que se pensava antigamente sobre a forma do nosso planeta. São 2 perguntas que a gente vai ver então, se a Terra é mesmo redonda, e depois por que alguns astros são redondos, esféricos. E os argumentos mais usados como evidência da esfericidade são esses. Os navios são argumentos que se vê muito quando a gente estuda geografia, o que se chamava antigamente de cosmografia, astronomia no colégio. Os navios, a parte dos eclipses, a curvatura do horizonte, se é curvo, se não é curvo, a possibilidade de dar uma volta ao redor da Terra e os deslocamentos norte e sul das constelações, deslocamentos de constelações, e, vista do espaço, a Terra é redonda, que é, digamos, a evidência típica do século XX. Antes disso, não havia essa evidência. Vamos começar pela primeira, que é de longe a mais longa, porque tem uma série de considerações teóricas e depois embasam algumas dos outros argumentos. E nós temos então a distância ao horizonte e o fato de que os navios que desaparecem no horizonte distante fariam isso, esse desaparecimento, por causa da esfericidade da Terra. O horizonte, então, é um limite imposto pela curvatura da Terra.
E qual é a distância ao horizonte? A primeira consideração que a gente tem que fazer. A partir dessa disposição, onde é a raio da Terra, D é a distância até o horizonte, e H é a altura a partir da qual se faz a observação, nós temos essa equação simples. E para um astro como a Terra, que tem um raio de 6.371 km, esse é o raio médio da Terra, e para um observador, que é uma pessoa comum, a altura dos olhos é, digamos, 1,50 m, nesse caso a distância do observador até o horizonte é aproximadamente de 4.370 metros. Isso varia bastante com a altitude da observação, o que faz com que uma pessoa mais alta, em que os olhos estejam a 2 metros, o horizonte já passa de 4 km de distância, e quem sobe no edifício já tem o horizonte a 10, 20, 30, 40, 50 km, e o edifício mais alto do mundo, aquele em Dubai, e que a altitude do edifício é 800 metros, o horizonte está a mais de 100 km de distância. Ou seja, quanto mais alto, mais longe se enxerga. Isso é óbvio para todo mundo, mas nesse caso aqui a gente quantifica isso. Então, quando nossos olhos estão a 150 centímetros de altura, o horizonte está a uma certa distância. E esse é o desenho feito de uma pessoa na beira da praia, observando um barco que esteja longe. O barco tem a largura S, esse S minúsculo. Para os nossos olhos, a gente subentende um ângulo θ, que é a largura do barco, e o barco está a uma distância R. E eu peguei, nesse caso, um barco, esse é um argumento já da antiguidade, eu peguei um barco da antiguidade, não um grande transatlântico moderno. Você sabe que aqueles barcos dos gregos e dos romanos, eles não eram grandes. Eles tinham comprimento de 10, 15 metros e largura de 5 metros, por exemplo. Então, se a gente pega um navio antigo com 5 metros, pega esse navio a 3.000 metros de distância e calcula então o ângulo θ subtendido pelo barco, isso vai dar 6 minutos de arco. Quanto que é 6 minutos de arco? É muito ou é pouco? Bom, comparado com a capacidade que nosso olho tem de distinguir ângulos, que é dada por uma outra equação, essa equação clássica, a equação de Harvey, em que lambda é o comprimento de onda da radiação visível, no nosso caso, 5.500 anos. O pessoal sabe o que é ângulo? Acho que eles não sabem o que é ângulo. Não sabe o que é um ângulo? É um ângulo. Toda volta tem 360 graus. 90 graus é o ângulo reto. Isso, 1 grau tem 3.600 segundos, ou 60 minutos. Então, uma maneira fácil de saber, ter uma noção de ângulo, é estender o braço. Uma maneira fácil de estender o braço, com o polegar levantado, e mais ou menos essa distância dos olhos até o polegar, esse é o ângulo de 2 graus. Vocês façam isso e se lembrem. Esse ângulo subentendido pelo polegar é de 2 graus aproximadamente. Quem entender do menor, o ângulo é menor, quem entender do maior, o ângulo é um pouco maior. Então, a capacidade que nós temos de visualizar objetos é de 1 minuto de arco. Quando vocês olham a Lua tem 30 minutos de arco, meio grau. E nós podemos enxergar detalhes na Lua que são 30 vezes menores que o tamanho da Lua, ou seja, mais ou menos 1 minuto de arco. Depende, isso varia de pessoa para pessoa, tem gente que enxerga melhor, tem gente que tem a capacidade de resolução angular pior, e muitas vezes a resolução de uma pessoa, a capacidade de visualização de objetos, de detalhes finos, não é de 1 minuto, chega a ser 2. Mas 1 minuto é um bom valor para a gente fazer essa consideração.
Então, se o nosso limite de visão é 1 minuto de arco e o navio tem 6 minutos de arco, ele ocupa um ângulo 6 vezes maior que o nosso limite de visualização de dia. Isso é para de dia, que a pupila do nosso olho de dia é menor que a pupila do nosso olho de noite. De noite a gente consegue enxergar detalhes mais finos. Se o navio se afasta um pouco mais, ele ocupa 4 minutos de arco, e além do horizonte, a 5 km, parte do navio já é oculta pela curvatura da Terra e ainda pode ser visualizada. Porque o navio vai ter, por exemplo, 3 minutos, que ainda é 3 vezes maior do que a nossa capacidade de enxergar. E, portanto, o argumento do navio, em princípio, ele é válido. O navio é oculto aos poucos pela curvatura da Terra e a gente ainda consegue enxergá-lo. E mais ainda se o navio for grande, se o navio for pequeno, não. Tem aqui uma figura que eu tirei na internet que mostra aqui o navio visto por alguém que está a 2 metros de altura, e aqui o navio visto por alguém que está a 12 metros de altura, e aqui o navio se levantou em relação ao horizonte porque ele está sendo visto de uma altitude maior. Vocês imaginem, evidentemente, que a observação ao resto do chão, uma formiga olhando essas coisas, vai enxergar menos ainda, porque o horizonte da formiga está mais perto ainda. O argumento inverso é muito melhor. Se a gente está dentro de um navio e observa, esse é um outro desenho meu, né? Meus talentos são até aí. Se a gente observa uma montanha a partir de um navio que se aproxima dessas montanhas, a montanha é muito maior e, portanto, mesmo a montanha estando muito além do horizonte, a gente já enxerga a parte de cima da montanha. E à medida que a gente se aproxima da montanha, a montanha vai subindo no horizonte, e essa é uma evidência forte de que a superfície da Terra é curva. Isso não é uma prova que é uma esfera, mas é uma prova que é curva, pelo menos. Então, o argumento número 1 dos navios, ele aponta. Tem gente que diz que esse argumento ainda não é válido o suficiente, porque se a Terra fosse um disco curvo, como aqueles... Eu botaria a palavra frisbee, é uma palavra antiga, não sei se você sabe o que é um frisbee. Aquela coisa que a gente tira assim do outro em disco voador. Também é um disco, mas tem a superfície curva. O teste não funcionaria em qualquer lugar. Funcionaria indo da periferia para o centro, por exemplo. Agora o argumento número 2, eu reproduzo aqui uma figura que eu tirei na internet. É um eclipse. A luz do Sol ilumina a Terra. Então tem um lado da Terra que está no escuro e que projeta uma sombra. E a Lua tem uma órbita em torno da Terra. E a Lua, quando cruza por essa região de sombra, ela desaparece. O que a gente tem nesse caso é uma imagem desse tipo. Esse lado aqui é o lado da Lua que já está na sombra da Terra. E esse lado aqui é o lado da Lua que ainda está iluminado pelo Sol. Aqui é uma fotografia que se deu tempo de exposição suficiente para que o lado que está na sombra ainda aparece. Aqui está. Eu fiz uma rotação nessa fotografia, de maneira que a gente enxergue a Lua como enxergaria hoje, caso não estivesse chovendo, caso estivesse céu limpo com a Lua. Ela está nascendo nesse momento, inclusive. E vocês, com a Lua nascendo, vocês vão ver direitinho o coelhinho da Lua, aqui uma orelha, aqui a outra, aqui o coelhinho e o pompom do rabo está aqui, ó. E a sombra, de fato, é uma curva. Olha lá, ó. Agora, isso aqui é uma fotografia da Lua tirada com um telescópio, que é ampliado. Como é que a gente enxerga a Lua normalmente? Quando a gente olha para a Lua, de novo, a gente pode estender o braço, levantar o polegar cobre a Lua mais de 2 vezes, aliás, quase 4 vezes. E,
portanto, a Lua vista no céu é um objeto pequeno. E a pergunta é se a sombra da Terra, para um objeto pequeno assim, ela é ainda visivelmente curva. E a resposta é mais ou menos. E já não é tão evidente assim que a sombra da Terra é curva. Aqui no final do eclipse já começa a ficar mais claro isso. Aqui já é um pouco nebuloso, porque a sombra da Terra se mistura com as características das feições de superfície da Lua. E não é tão fácil de ver a curva. Mas em todo caso, eu diria que esse critério, esse argumento é um argumento razoável. Ele funciona especialmente com uma série de observações. Então, acumulando experiências visuais, a gente chega à conclusão que, de fato, a sombra da Terra é curva. E falando em curva, a questão do próprio horizonte. Se a Terra é uma esfera, o horizonte não deveria ser curvo também. O problema é que, para uma pessoa situada no nível do mar, ou seja, uma observação feita na baixa altitude, o horizonte verdadeiro e a projeção horizontal até o infinito é imperceptível, ou seja, o afastamento entre essa, digamos, linha reta e uma linha reta projetada no céu, reta mesmo, para a observação a partir do nível do mar é imperceptível. Se a altitude sobe, nós temos que aqui o horizonte se curva e se afasta de uma linha reta. E isso começa a se notar a altitudes maiores. Não sei se foi ilusão minha, mas quando eu subi no Corcovado, anos atrás, me deu a nítida impressão, porque ali se a gente observa o horizonte oceânico, o Oceano Atlântico, quando eu subi no Corcovado, me deu a impressão que o horizonte era, já se conseguia ver a curvatura do horizonte. E a coisa não tem mais dúvidas em grandes altitudes. Aí o horizonte é, obviamente, curva. Isso aqui é uma curva, não é uma reta. Então, horizontes curvos, nesse caso, até tem um argumento. Mas se a Terra é plana e se a Terra é formada de um disco, o horizonte também vai ser curvo, mas ele vai ser curvo para quem está na borda. E para quem está longe, não, a curvatura muda e a altitude fica a mesma. Então o argumento da Terra plana não é muito sólido nesse aspecto. Eu prefiro acreditar então que essa evidência é muito forte de que o horizonte é curvo e, portanto, a Terra é redonda. Depois tem aqueles argumentos da circunnavegação. Isso foi feito pela primeira vez, uma volta de navio em torno da Terra no século XVI, e tem sido considerado que a circunnavegação sozinha, por si só, não é uma prova de esfericidade da Terra, porque até dá, mesmo se a Terra fosse um disco e os continentes estivessem no disco, fazer uma circunnavegação em torno de todos os continentes. Mas isso só é válido para uma circunnavegação na direção leste-oeste. Uma circunnavegação aérea na direção norte-sul, que já foi feita em 1950, quando a aviação estava suficientemente desenvolvida, foi feita. Isso, então, como circunnavegações podem ser feitas no sentido leste-oeste, norte-sul ou nordeste-sudoeste, por exemplo. Então isso só é possível se a Terra é uma forma sólida tridimensional. Não pode ser um disco. Pode não ser uma esfera, mas tem que ser uma forma sólida tridimensional. Então o argumento é razoável. Esse é mais um dos meus desenhos. Então, em direção norte-sul, se a Terra fosse plana, a pessoa caminharia e as constelações, se fossem a distância infinita, estariam paradas no céu. Se fossem as constelações das estrelas, se fossem uma distância não infinita, aos poucos, à medida que a gente vai, por exemplo, para o norte, elas vão diretamente se deslocando para o sul.
Se elas estão mais altas, se deslocam menos ainda. Se estão no infinito, não se deslocam. Agora, se a Terra é curva, à medida que a gente caminha sobre a superfície curva, algumas constelações que no primeiro momento estão abaixo do horizonte, quando a gente está aqui, elas já estão em cima da gente. E aquelas que estão em cima da gente no dado momento, quando a gente vai para cá, elas ficam abaixo do horizonte. Então, esse argumento é um argumento muito bom, um dos argumentos mais sólidos de que a superfície terrestre é curva e, portanto, não é plana. Agora, visto do espaço, a Terra é redonda. E a primeira consideração que se pode fazer é que, tudo bem, nós estamos aqui na superfície da Lua, fotografia feita pelo Apollo 8 em dezembro de 68. Aqui está o planeta Terra. Alguém pode dizer, bom, mas redonda pode ser, não quer dizer que seja uma esfera, isso pode ser um disco achatado. O problema é que, em sua rotação, ela mostra o outro hemisfério, e mesmo através das nuvens, a gente pode perceber que as feições da superfície terrestre mudaram. E depois de 12 horas, aparecem outras feições de outro continente, e, portanto, ela tem uma rotação, e isso não mostra bordas de disco em momento nenhum, e, portanto, a Terra é uma esfera. É claro, o quanto a esfera que é, a gente tem que quantificar ainda. E nós temos um esclarecimento importante a fazer. Essa figurinha aqui, ela passou na internet muitas vezes. E teve pessoas que vieram falar comigo e dizer, olha aí, ó, a Terra não é esférica, a Terra tem uma forma de pera, alguma coisa assim. E eu tenho que convencer as pessoas que não é isso. Essa fotografia, essa imagem, não é uma fotografia, é uma imagem construída em computador, é uma representação de um levantamento da força de gravidade feita pela Agência Espacial Europeia, com a escala vertical dos valores de gravidade, muito aumentados para evidenciar as variações de gravidade. Para vocês terem uma ideia, o raio polar da Terra tem esse valor, 6.357. O raio equatorial tem esse valor, 6.378. E um dividido pelo outro é praticamente é um desvio de 3 milésimos. Ou seja, a Terra é praticamente uma esfera. A diferença entre o raio polar e o raio equatorial é que é uma diferença de 21 quilômetros sobre 6.000. É uma diferença devida essencialmente à rotação da Terra. E a parte B das nossas considerações, então, afinal, a Terra é redonda e isso é quase esférica, uma esfera quase perfeita, e isso é um acaso, é uma coincidência? Ou é alguma força maior que está agindo? E, de fato, a pergunta que se faz é se a Terra pode ser cúbica. A Terra cúbica, Lua cúbica. E, bom, a resposta é a seguinte: alguns objetos celestes pequenos, eles até podem ser esculpidos para ficarem cúbicos, mas um objeto do tamanho da Terra não. Por quê? A resposta direta é isso, que a Terra tem que ser esférica, porque ela tem massa suficiente para isso, e com a massa que a Terra tem, ela não tem como ser outra coisa que não uma esfera. Então, o centro de massa desse cubo aqui está lá dentro, e o campo gravitacional se dispõe em torno do centro de massa em superfícies equipotenciais. Aqui tem uma representação aproximada disso. Então, esse centro estava dentro de superfícies de mesmo potencial gravitacional. Então, os vértices do cubo, esses vértices aqui, ó, tem um, tem outro vértice, tem outro vértice. E com relação a essa superfície aqui, eles são montanhas, como se fossem montanhas. A gravidade aqui tem um certo valor, e durante toda essa superfície a gravidade tem um outro valor. E com relação a essa superfície de mesma gravidade, existe uma elevação.
Agora, se o cubo é suficientemente grande, se a massa do cubo, portanto, é grande, por exemplo, se a massa do cubo for a massa da Terra, essa montanha, esta, vai ter uma altitude muito grande. Ou seja, a altitude dessa montanha aqui, essa altitude é muito grande. E a pressão da massa da montanha sobre a base, aqui sobre a base, é uma pressão que é força sobre área, força, a massa da massa de toda a montanha, do pico até a base, agindo sobre 1 metro quadrado aqui na base, é uma massa, é uma pressão muito grande. Se a pressão é maior que a resistência do material que acompanha a montanha, e as montanhas são feitas, por exemplo, de rocha, granito, basalto, se a pressão é muito grande, essa pressão vence a resistência estrutural da rocha. Aqui é a velha pergunta: por que as más construções desabam? Por que os edifícios, às vezes, ruins, desabam? Porque a resistência dos materiais com os quais é feito o edifício, uma resistência insuficiente para resistir o peso que tem por cima, ou seja, os andares que estão por cima da base do edifício. Então, o material do edifício cede, colapsa. O colapso, na verdade, é uma transição de fase e o material que é sólido, a rocha, se torna temporariamente um fluido. A rocha escapa para os lados, a rocha flui para os lados, e nós temos então que a altura da montanha vai baixando até que a pressão sobre a base se torna suportável para o material que está formando a base da montanha. Então, esse compromisso, esse equilíbrio entre a força de gravidade e a resistência dos materiais é chamado equilíbrio hidrostático. Os materiais mais comuns que formam os planetas quais são? As rochas, granitos, basaltos, outros tipos de minerais que formam os planetas e a Lua, por exemplo, e o gelo. E a resistência é tal que para massas totais da ordem de 10 a 21 kg, o corpo assume naturalmente a forma esférica. A massa da Terra é 1000 vezes maior, 1000 vezes maior do que a massa mínima para o corpo ser esférico. E além do mais, na superfície terrestre, a altura possível das montanhas não pode ser muito grande. Para um raio da Terra de 6.371 km, uma altura da montanha mais alta na Terra, que é o Everest, de 8,8 km, o raio da Terra sobre a altura do Everest dá um fator de 700 vezes, mais de 700 vezes. E, portanto, as oscilações, as flutuações de altitude, a rugosidade da superfície do planeta Terra é muito pequena. A Terra não tem como ter montanhas de 20, 30, 40, 50 km de altitude. O limite para os materiais comuns que formam a Terra são de montanhas de aproximadamente 12 km, talvez 13, 14 km. Isso é uma questão também da gravidade. Veja vocês que o planeta Marte, que é menor que a Terra, tem menos massa. O planeta Marte tem materiais semelhantes à composição da Terra, rochas. O planeta Marte tem uma gravidade menor e, portanto, a pressão dos materiais sobre a superfície marciana, materiais de montanhas, é menor. E por isso Marte pode ter montanhas mais altas. E tem. As montanhas mais altas do Marte têm 25 km de altitude. E já é um desvio muito mais considerável com relação à forma esférica da superfície marciana. A rugosidade do sistema marciano é maior. Então, no sistema solar, nós temos de 35 a 40 objetos esféricos no sistema solar. São eles: o Sol, que não é exatamente uma massa sólida,
embora seja uma massa contínua, ela é fluida, é um gás, é um superfluido. Os 8 planetas. O asteroide Ceres é o único asteroide que tem massa suficiente para ser naturalmente esférico. Diversos satélites dos planetas, então os 4 satélites de Júpiter clássicos, Io, Europa, Ganymedes e Callisto, mais alguns outros de Júpiter. Diversos satélites de Saturno, de Netuno e de Plutão são esféricos. Diversos objetos transnetunianos, ou seja, depois de Netuno, para começar com Plutão e alguns outros que estão sendo descobertos agora, também têm massa suficiente para serem esféricos. São inclusive formados de materiais, na sua maioria, que não é rocha, é gelo de água, que tem uma outra resistência, mas que também pode colapsam também sobre a força da sua própria gravidade. E no limite das coisas nós temos esses 2 objetos. Mimas, que é um satélite de Saturno, tem 400 quilômetros de diâmetro e consegue assumir a forma esférica devido aos materiais de que é composto. E esses satélites de Netuno, Proteus, têm materiais de menos densidade e já não consegue mais ser esférico. E objetos de diâmetro menor que 400 km, em princípio, no sistema solar, não são esféricos. Resumindo, então, nós temos que há boas razões para aceitarmos a forma da Terra como esférica. Inclusive, um detalhe que é interessante de chamar a atenção. Se dizia muito, se diz ainda, que a descoberta da América, ou a chegada até a América por Cristóvão Colombo, se deu dentro de um contexto de crença das pessoas do século XVI, lá por 1490, de que a Terra não era esférica, de que a Terra era plana, que mais adiante o oceano terminava num abismo, e que não fosse, por exemplo, viajando da Europa para o oeste, ia chegar num abismo. Essa versão dos fatos é totalmente inventada no século XIX por pessoal que trabalhava com literatura de ficção na Inglaterra. E já no século XVI, no século XV, lá por 1400, por 1300, qualquer pessoa razoavelmente educada, já tinha sido educada no ambiente, tinha herdado as concepções astronômicas da antiguidade e sabia que a Terra era redonda. Já Aristóteles acreditava na esfericidade da Terra, e isso foi medido, inclusive, por Eratóstenes no século III a.C. E, portanto, as boas razões para aceitarmos a forma da Terra como esférica, elas não são de hoje, elas têm mais de 2000 anos. E o segundo fato, então, a Terra ela não é esférica por acaso, a Terra é necessariamente esférica, assim como todos os astros que têm massa acima de um certo valor. E era isto que eu tinha para dizer para vocês.